Agora, para a gente falar também de Campeonato Carioca, hoje tem Clássico dos Milhões, tem Flamengo e Vasco no Maracanã e tem expectativa de duelo entre times titulares de Vasco e de Flamengo. Vamos conversar com a Lívia Laranjeira, minha amiga, que já chega trazendo também informações desse clássico, minha amiga, porque numa manhã chuvosa gola no Rio de Janeiro. Em janeiro é uma novidade, mas é porque é uma paulistana, tá? Porque carioca sente frio na chuva. Pode estar 30 graus, está chovendo, a gente sente frio. Tudo bem, minha amiga? Bom dia para você. Tudo bem, Cami? Bom dia para você, para a Beli. Eu vou te falar, minutos atrás eu estava de capa de chuva, aí a chuva deu uma trégua, eu tirei a capa de chuva, mas é claro que a lei de Murphy, assim que você começou a me chamar, a chuva deu uma apertada por aqui. A gola é só para disfarçar, mas você tá vendo que eu tô de braço de fora para manter a minha carteirinha de paulistana, senão vão caçar a minha carteirinha de paulistana. Cami, vamos começar falando do Flamengo, que é o mandante nesse clássico. Vai ser o primeiro jogo no Maracanã esse ano, né? O gramado do Maracanã estava passando por manutenção, então nas primeiras rodadas do Carioca, o Maracanã não estava disponível. Então, além dessa expectativa de duelo de times titulares, também tem essa expectativa pelo retorno do Maracanã ao calendário do futebol brasileiro. O que acontece? Pelo planejamento inicial, o Flamengo não iria com o time titular para esse clássico contra o Vasco. Era para ainda ser a equipe sub-20 sob o comando do Bruno Pivetti. Acontece que o Flamengo começou muito mal o Carioca com esse time sub-20. Em 3 partidas, só somou 1 ponto. Então, houve uma pressão ali da Gávea, da presidência, para mudar esse planejamento. Ontem rolou uma reunião no Ninho do Urubu envolvendo o BAP, Luiz Eduardo Batista, presidente do clube, o José Boto, diretor executivo de futebol, e o técnico Felipe Luiz. E nessa reunião ficou estabelecido, então, que o clube anteciparia a estreia do elenco principal já para esse clássico. Isso gerou um incômodo, especialmente no departamento de futebol, porque o planejamento era para que o elenco principal estreasse na semana que vem, daqui a exatamente uma semana, contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, e com o objetivo principal de enfrentar o Corinthians na Supercopa do Brasil. Esse planejamento teve que ser alterado, inclusive hoje teria um treino em 2 períodos com o elenco principal, isso não vai mais acontecer, porque a presidência entendeu que era muito importante estar aqui no clássico com o elenco principal. O Flamengo, nesse momento, é lanterna do Grupo B, né? Tá correndo o risco de rebaixamento e não é nem só o risco concreto. Eu acho muito difícil pensar em um risco concreto de rebaixamento para o Flamengo. Acontece que os 2 últimos colocados de cada grupo vão se enfrentar num quadrangular para ver quem escapa do rebaixamento. Isso significa partidas a mais. Então, é um problema para o Flamengo, seria um problema para o calendário, por isso essa decisão aqui. Ainda não sabemos se o Felipe Luiz vai mesmo com o time titular. É possível que ele mescle alguns jogadores do elenco principal com atletas do sub-20, mas a gente separou um campinho provável. Lembrando que a gente não tem acompanhado os treinos, então a gente não sabe como que o Felipe Luiz está pensando o time para esse início de temporada, e ele pode sim usar alguns meninos do sub-20 ainda. Só para destacar as ausências, tá? O Saul, o De La Cruz e o Danilo não ficam à disposição. Então, um time provável do Flamengo tem Rossi no gol. Aí vocês vão ver que tem um monte de ou fulano ou ciclano. Na lateral direita, Varela ou Emerson Royal. Na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. E aí na lateral esquerda, Alexandro ou Ayrton Lucas. No meio a gente tem Jorginho, tem essa opção entre Pulgar e Everton Araújo e Arrascaeta ou Luiz Araújo. E lá na frente, Carrascal, Samuel Lino e Pedro. Isso uma opção de escalação se ele não quiser usar os meninos do sub-20, nenhum deles. Os reforços também estarão no Maracanã, tá? Tanto o Andriu quanto o Vitão serão apresentados para a torcida, mas o Andriu ainda não foi inscrito a tempo, então ainda não fica à disposição. O Vitão sim, Cami. São dúvidas, mas dentro de um elenco titular à disposição, né? E como explicou muito bem a Lívia, Beli, é uma situação para o Flamengo até de calendário, né? Mais do que risco do rebaixamento, é a possibilidade de ter que disputar esse quadrangular. São 6 jogos de ida e volta. Então são mais 2 datas no calendário rubro-negro, o que teria um peso importante.
e um time que é um clube que tem um elenco capaz de entrar agora no Campeonato Carioca, disputar 3 ou 4 rodadas e chegar na semifinal, né? Nenhum ou desse campinho é um sub-20. Né? Tem um jogador da base, que é o Everton Araújo, só. Mas que já disputou jogos importantíssimos. Exatamente, como sim, profissional jogador no de ano base, passado. digo, revelado pelo Claro. Flamengo, mas que ano passado fez parte desse plantel, não desse plantel principal, né? Não do time principal, mas do plantel, sim. Assim, essa mudança de planejamento no futebol brasileiro, ela me traz uma curiosidade muito grande. Por quê? O time sub-20 do Flamengo, ele abre mão de disputar copinha para disputar campeonato carioca. E aí ele não se sai tão bem, né? Se sai mal, né? O começo está sendo ruim, a gente pode dizer que está sendo ruim. Então, ao contrário dos últimos anos, em que tinha funcionado. Exato. Né? E aí o planejamento se muda com uma rapidez impressionante. Assim, me mostra uma certa falta de convicção no que está sendo feito, né? Imagino que a pressão esteja grande, mas eu tenho muita dificuldade de imaginar um Flamengo rebaixado no Campeonato Carioca. Assim, né? Por mais que seja, talvez, esse momento aí de conter danos para evitar novas datas, porque a gente sabe que o calendário é apertado, ainda acredito que esse time sub-20, talvez ele não esteja pronto para jogar no futebol profissional, o que é super razoável. Não tem nada de errado nisso. Está enfrentando equipes que têm jogadores profissionais, experientes, né? E cascudos. Exato. E que já estão treinando há mais tempo. Que estão treinando há mais tempo. Equipes que começaram esse calendário num outro momento e que estão aí no futebol profissional há muito tempo. É diferente, gente. Essa transição ela não pode ser feita dessa forma. Só que, ao mesmo tempo que a gente está vendo esse sub-20 ser utilizado, eu acho pouco provável que a gente veja esse sub-20 sendo utilizado no decorrer de 2026. Porque hoje, qual desses jogadores ou quais desses jogadores vai ter uma oportunidade no profissional do Flamengo? No elenco principal, é muito difícil você apontar um deles. E ela fala, olha, não, esse daqui vai ter espaço, vai ser aproveitado, vai ser lapidado. Enfim, são muitas interrogações que, para mim, mostram essa dificuldade de você ter convicção no seu planejamento. Para mim, hoje, a situação é essa. A convicção é, não, o Flamengo não pode passar por essa situação de estar na zona de rebaixamento. O que a gente tem que fazer? Chamar a cavalaria? Então a gente vai chamar a cavalaria e essa molecada do sub-20 acaba, no final das contas, ao meu ver, sendo queimada, por ter queimado uma etapa de entrar precocemente numa competição profissional. É isso. Teremos, então, titulares do Flamengo em campo para tentar minimizar os danos, né? Salvar esse momento. O time tem um ponto somado com um jogo a mais. Lembrando que o Flamengo antecipou contra a Portuguesa a 5ª rodada, em função da disputa da Supercopa no dia 1º de fevereiro. Então, o Flamengo já tem 3 jogos, um único ponto somado. Faltam 3 jogos para a reta final. E aí vai tentar, com esse time, 2 clássicos, Vasco, Fluminense e Sampaio Corrêa, agora com os titulares, escapar da possibilidade de terminar entre os 2 últimos no seu grupo e ter que disputar esse quadrangular ali contra o rebaixamento. É hoje, nação rubro-negra, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do Flamengo amassar, né, o Flamengo principal amassar a equipe do Vasco da Gama. Eu tô na expectativa muito boa, não era o que eu estava querendo de ver o time titular nesse exato momento, porque assim, não era o planejamento, né, como do departamento ali, né, de futebol, só que o Flamengo tá tendo muita pressão, a gente sabe como é o Flamengo. O Flamengo é muita pressão e ontem, de 15 mil ingressos, né, apenas vendidos, dobrou o valor, já deve estar na casa de 30, 40 mil ingressos. Então assim, pelo fato do time titular, né, estar em campo hoje, então o Flamengo vai com o que tem de melhor, né, assim, a gente sabe que o Flamengo tá focado na estreia do Campeonato Brasileiro, mas é isso, gente, é isso. O Flamengo vai ter que ganhar do Vasco hoje e do Fluminense, e aí contra o Sampaio Corrêa, bota um time ali alternativo, né? O que importa é a vitória. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês e falar também um pouco sobre mercado da bola. Isso porque saiu informação, segundo aí o Flazoeiro, e outras fontes de muita credibilidade do Flamengo. O Flamengo mira a contratação do Luiz Henrique, ex-Botafogo, que hoje está no Zenit, e também, né, a contratação do volante Danilo. E assim, o Lucas Paquetá, gente, é aquela negociação, sabe, mais com cautela, né, não ter muito desespero. O Flamengo vai, né, conversando com a equipe do West Ham, e é isso. A qualquer atualização, qualquer momento, voltarei aqui para atualizar vocês sobre as principais informações do nosso Flamengo.
Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.